Gravando. Essa aula nós vamos falar sobre o que vai cair na prova, né? As 3 questões da prova. Eu já tinha falado na última aula que não ia ter mais aula com conteúdo, né? Não ia ter conteúdo novo. O conteúdo agora vai ser só mesmo aquele conteúdo que a gente já estudou, né? A matéria já vai ser aquilo que a gente já estudou. Então eu vou simplesmente nessa aula eu vou mostrar como que vão ser as 3 perguntas da prova e depois vocês vão ter que me mandar o que vocês estão em dúvida, tá bom? Estou tentando ajeitar aqui o foco para ficar um pouco melhor. Não sei por que essa câmera dessa vez não está tão boa. Mas, enfim. O que eu preparei para vocês? Vou mandar essa tela aqui para vocês, que são as perguntas da prova, revisão da prova, primeira parte. Por que primeira parte? Nós vamos falar essa aula, eu vou explicar as 3 perguntas, e na próxima aula, na próxima quarta-feira, vai ser só as dúvidas de vocês. Estão entendendo? Na próxima aula, quem não tiver dúvida, ou se eu ver que ninguém mandou nada, vai ser uma aula praticamente só para poder debater o que vocês vão ter de dúvida a respeito do conteúdo que eu vou passar hoje, né? A respeito da nossa prova e como que ela vai se dar. Por que será que tá tão ruim assim? Deixa eu fazer assim, ver se fica melhor. A câmera hoje está muito ruim. Eu não entendi por quê. Deve ser por causa do que eu agendei a reunião, não sei o que é. Mas vamos nessa. Como que vai ser a prova? Igual a última prova, 3 questões dissertativas. A primeira vai ser sobre judicialização das políticas públicas, né? Tema que a gente já estudou muitas vezes. Já estudamos de maneira assim, já deu para vocês terem uma noção muito boa sobre judicialização de políticas públicas. E agora, na prova, vocês vão ter que explicar 3 coisas. Vou falar direto para vocês. Vocês vão ter que dissertar, né, fazer uma dissertação, uma resposta dissertativa sobre a possibilidade ou não de judicializar as políticas públicas no Brasil. Ok? São 3 coisas. A primeira é possibilidade ou não no Brasil. Aí como que vai ser? Vocês vão ter que falar se no Brasil é possível a judicialização das políticas públicas ou não, tá? Vou mutar aqui todo mundo. No Brasil é possível? Entende que você pode entrar no judiciário e pedir políticas públicas de educação, saúde, meio ambiente. Você pode interferir no jeito que o poder executivo ele gere o patrimônio público, os serviços públicos, o jeito que ele entrega os serviços públicos mediante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele pode fazer esse tipo de intervenção? Qual que é a doutrina majoritária? O que ela entende? Né? Nós vimos com o Mazurkiewicz, nós vimos com o Dr. Luiz Henrique, vimos o que eu falei aqui, que com certeza o Judiciário ele pode sim. E vai pedir também, na questão de vocês, quais que são os dispositivos constitucionais que garantem essa intervenção judicial do judiciário no Poder Executivo, para ele passar essas políticas públicas. O que garante que o Poder Judiciário, o que na nossa Constituição diz que as políticas públicas são passíveis de judicialização? Ok? Vocês vão ter que pesquisar, vão ter que indicar o dispositivo em que fala os dispositivos, né, se tiver mais de um, quais são os artigos que falam que o Poder Judiciário ele pode sim intervir nos outros poderes. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E o último vai ser exemplos. A prova vai pedir exemplos. Você vai ter que indicar quais os tipos de judicialização que ocorrem no Brasil, né? Essa primeira possibilidade ou não no Brasil, praticamente todo mundo já sabe, né? Claro que pode. Inclusive tem decisões do Supremo, né, a esse respeito. Quais os dispositivos constitucionais? Por exemplo, o artigo 5º
inciso 35, né? Que trata da justiça, do acesso à justiça como um direito fundamental. Se está no artigo 5º, é um direito e garantia individual, né? Naquela teoria do Karl Vasek, seria o direito de primeira geração. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Entenderam o que está falando nesse artigo 5º, inciso 35? Trata-se do acesso à justiça enquanto direito fundamental. Quando você fala que a lei ela não pode excluir do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de lesão, você está colocando o Poder Judiciário como um garantidor desses direitos, né? E se a Constituição ela coloca no seu artigo 6º vários direitos sociais, você tem sim a possibilidade de entrar em juízo para demandar esses direitos sociais que não estão sendo cumpridos. Um exemplo, o direito à educação. Se todos têm o direito à educação, se o poder público não prestar, o meu filho, por exemplo, não puder estudar numa escola pública, sendo que eu tenho direito, você pode entrar na justiça e pedir que o juiz mande o prefeito, mande o secretário de educação arrumar uma vaga para o meu filho. Entenderam? Qual que é o exemplo mais claro, mais clássico dessa judicialização? Coloquei um exemplo, né? Vocês vão ter que citar exemplos na prova. A judicialização da saúde pública. E, em especial, a possibilidade de decisões jurisdicionais obrigarem o Estado a fornecer tratamentos e medicamentos. Ok? Vou repetir. Na prova, vocês vão ter que citar alguns exemplos. E quais desses exemplos que vocês vão colocar? Um bom para você colocar a judicialização da saúde pública. Vocês podem escrever muita coisa, tá? Não entreguem provas sucintas, não entreguem provas com respostas rasas. Deliberem, pega decisão do Supremo, peguem decisão do STJ, faça a prova com tesão, faça a prova com amor, né? Estudem, porque o feedback que vocês vão nos dar é isso daí. Se vocês entenderam ou não entenderam, não é nem para passar, não. Todo mundo está precisando de pouca nota. Mas a hora que você tem a chance de você tem que mostrar que você entendeu a matéria, é exatamente aí. Então, escrevam sobre a judicialização da saúde pública, né? A possibilidade do juiz, olha aqui, decisões judiciais obrigando o Estado, obrigando o Poder Executivo, né, a fornecer tratamentos e medicamentos. Estão entendendo, gente, como que vai ser a primeira pergunta? A primeira pergunta vai ser sobre a possibilidade da judicialização das políticas públicas. No Brasil, pode ou não pode? Claro, vocês vão responder que pode. Inclusive, tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ, podem citar até do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olha só que interessante. Imagina você vai prestar um concurso para o Poder Judiciário, seja para juiz, ou para analista, ou mesmo para oficial de justiça, e você cita decisões do TJMG, caracterizando os direitos sociais, né? A segunda parte dessa pergunta é você colocar dispositivos constitucionais que garantem. Um deles é o acesso à justiça enquanto direito fundamental. Outro artigo que vocês devem colocar, com certeza, se vocês forem falar de políticas públicas, são os direitos sociais, previstos no artigo 6º da Constituição. E, por último, você dá exemplos de julgados que mostram que é possível a jurisdicionalização das políticas públicas de fato, em concreto. Algum caso, algum case em que o judiciário interviu no poder público e obrigando ele a prestar algum serviço público. Em suma, a primeira pergunta vai ser isso. Tá bom? Se tiver dúvidas, podem me responder. A segunda pergunta vai se tratar da teoria dos 4 estados de Jelinek com a teoria das gerações de Karl Vasek. Já expliquei para vocês, né? Todo mundo está cansado de saber. Vocês vão sair daqui, pelo menos isso, com certeza vão sair sabendo. A teoria dos 4 estados de Jelinek é uma forma de classificação dos direitos fundamentais. E a teoria das gerações, né?
os direitos fundamentais classificados em gerações do Karl Vasak. Lembrando que o Karl Vasak ele vai só até a terceira geração e que a partir daí outros doutrinadores continuam colocando quarta, quinta e até sexta dimensão ou geração. Lembra que o Karl Vasak fala a palavra geração. Alguns constitucionalistas gostam de colocar dimensão, tá? Mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. Mas como você está vendo que a pergunta ela pega algo mais roots, o que é roots? Mais raiz, né? Você quer o autor primordial, chame do jeito que ele chamava, tá? Ele chamava de gerações de direitos e não dimensões. É uma coisa boa você tentar ler seu examinador, tentar ler o que o seu examinador está querendo. Ele está pedindo sobre o Karl Vasak. Se ele está pedindo sobre o Karl Vasak, chame do jeito que o Karl Vasak chamava, que era de gerações de direitos. Primeira, segunda e terceira geração. Apenas isso. E você vai correlacionar a teoria dos 4 estados de Jelinek com a teoria das gerações de Karl Vasak. Entenderam? Quem não entendeu, manda pergunta aí no chat. Galera, essa aula é muito objetiva, tá? Essa aula praticamente não tem um conteúdo formado, porque é só explicando como que vai ser a nossa prova. Já falei, 3 questões dissertativas. A primeira questão sobre judicialização das políticas públicas. A segunda questão sobre a correlação entre teoria dos 4 estados de Jelinek e a teoria das gerações de direitos fundamentais de Karl Vasak. E a terceira e última pergunta é sobre característica dos direitos fundamentais. Vocês vão ter nessa terceira pergunta que citar e explicar 5 características. Uma dica para vocês, né? Lembrando, vou repetir primeiro. Terceira pergunta vai ser sobre característica dos direitos fundamentais e vai pedir para você citar e explicar 5 características dos direitos fundamentais, tá? 5 atributos que todo direito fundamental ele tem. Uma dica que eu dou para vocês nessa última pergunta é você pegar características que são unânimes, que todos os doutrinadores usam, né? Você vai pegar o Pedro Lenz, o Flávio Martins, o Gilmar Mendes e outros que são do seu agrado e vai ver o que todos usam como característica. Você não vai colocar um que só tem no Pedro Lenza. Você não vai colocar um que só tem no Flávio Martins. Se eu estou falando 5 características, só aqui eu vou dar exemplo de 6 características, né, dos direitos fundamentais. Escolham aqueles que são unânimes. Escolha aquelas características que todos os doutrinadores entendem. Por quê? Porque se você for naquele lado B, naquele lado mais obscuro, você vai acabar aumentando suas chances de errar, né? Aquilo que só um fala, só um juiz, um doutrinador fala, é igual o processo penal. Processo penal, a gente brincava aqui, no processo penal tem a doutrina majoritária, a doutrina minoritária e o Guilherme de Souza Nutti, que é só ele que pensa daquele jeito. Entendeu? Aí você vai pegar um livro de um cara que é só ele que pensa daquele jeito? Claro que não. Você tem que pegar uma corrente que ela esteja sendo seguida pelos doutrinadores do STF, do STJ, né? Se você for colocar as características, coloquem as características que todos os doutrinadores eles concordam, que sejam unânimes. Ah, professor, você está falando que tem diferença na doutrina? O que mais tem? O que mais tem? O que mais tem é gente inovando nas características, né? O que mais tem é, por exemplo, eu sou professor, né, de direito constitucional. Ah, eu quero inventar no meu livro uma característica que só eu falo. Isso é invencionice. Não caiam nessa, não coloquem. Fica no arroz e feijão, aquilo que todos falam, que é mais fácil você acertar. E quais características seriam essas? Coloquei aqui algumas. Perdão, a partir de aqui. Historicidade. Falamos bastante, né? O que é historicidade? Os direitos fundamentais, né? Eles não são estanques no tempo.
Eles não são imanentes, que sempre surgiram, e nem são positivados, que só surgiram a partir do momento que você coloca no papel. Eles decorrem de uma evolução histórica, ok? Na medida que a sociedade se desenvolve, vão surgindo novos direitos. Citamos aqui o direito fundamental, talvez, à internet, né? O direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. Você sempre tem direito a ser julgado por uma outra pessoa e não só um juiz. Normalmente considerados inicialmente apenas sob o aspecto material. Primeiro você começa a reconhecer materialmente esse direito e depois você positiva ele. E ele fica no aspecto formal, como forma. Material significa na prática. A palavra aspecto material aqui significa que na prática a gente vai sempre reconhecendo. Por exemplo, direito ao transporte. Direito ao transporte, né? Se você tem a liberdade de ir e vir, mas vamos supor que você mora lá em Belo Horizonte, você mora lá no bairro Milionários. Como é que você vai ir e vir se você não tem um transporte para te levar, para te trazer no centro? Entenderam o que eu estou falando? Em Nova Serrana, você mora no Boa Vista. Como que você vai? Você não tem uma moto, você não tem um carro, você tem que chegar até a faculdade. Seu direito de ir e vir, ele é tolhido. Então, comece a entender que existe o direito fundamental ao transporte. Porém, na Constituição, o direito fundamental ao transporte, ele só foi incluído, se não me engano, em 2015. Depois, quem quiser procurar aí para mim, ele foi incluído, o artigo 6º, até 2015, não tinha o direito fundamental ao transporte, o direito social do transporte. Depois, por meio de uma emenda constitucional, foi reconhecido ele sob o aspecto formal. Mas isso decorre de uma evolução, não é simplesmente alguém pensou assim, vamos colocar o transporte lá no artigo 6º? Não é isso, não. Começou-se a ver que pessoas que moravam muito longe não tinham essa possibilidade de exercer sua cidadania, seu livre direito de ir e vir, seu direito ao acesso à justiça, uma vez que os fóruns só ficam no centro, né? De atender todas as políticas públicas. Então, entendeu-se que o direito ao transporte também é um direito social que deve ser verificado pelo Estado, se não prestado de forma gratuita, porque não tem como, pelo menos o Estado tem que intermediar para que se garanta um transporte a preço acessível. Entendeu o que eu estou falando ou não? O último falando aqui, né, decorre da evolução da tecnologia ou de novas realidades sociais. É claro, há 80 anos era impossível você pensar em transportes do jeito que a gente tem hoje, né? Metrôs, entre outros. Então, até vamos pegar o direito fundamental à internet. Vou tirar aqui, gente. Quem estiver copiando, espera. Vamos pegar o direito fundamental à internet. O direito fundamental à internet ele só veio, né? Assim, não está positivado ainda, não está em lugar nenhum que tem que ter o direito fundamental à internet. Mas como que você vai exercer educação num período em que as escolas estão fechadas e as aulas estão sendo via internet? E se educação é um direito fundamental, você pode falar que o direito à internet seria um corolário do direito à educação, do direito à informação, do direito à cultura, ao lazer. Entenderam o que eu estou falando? E se o Estado ele não tem condições materiais de bancar uma internet gratuita, ele deveria, se a gente reconhecer, né, como um direito fundamental, ele deveria, pelo menos, prestar uma internet ou garantir que existe uma internet num preço acessível. Estão pegando o que eu estou falando? Outra característica que vocês podem colocar, universalidade. Não tem aquele negócio de direitos humanos são para humanos direitos, né? Direitos fundamentais são para humanos direitos. Claro que não. Se ele é universal, eles destinam a todos os seres humanos. Mesmo porque, né, a gente sempre fala, se é direito ou se não é, não depende de uma pessoa ou de outra. São direitos mínimos que devem ser prestados a todos, de modo indistinto. Aqui. Eu até falo sobre a questão do estrangeiro de passagem pelo território no artigo 5º, né, que o artigo 5º fala sobre que
a lei garante, lá no caput do artigo 5º, quem quiser ler aí para nós, que a lei garante para os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil o direito à vida, propriedade, né? Inclusive com respeito a dois pontos. Se é só aos estrangeiros que moram no Brasil, então quer dizer que aqueles que vêm visitar a gente pode matar, pode tirar a propriedade deles? Não é claro que não. Isso é uma forma de que se colocou na Constituição simplesmente para a gente ter um controle, mas na verdade os direitos fundamentais eles são para todos os seres humanos, indistintamente. Estão entendendo, galera? Universalidade, podem citar também. Isso aqui vocês vão escolher 5, tá? Das que eu estou passando aqui, vocês vão escolher 5 para colocar na última questão da prova. Limitabilidade ou relatividade. Primeiro que não tem direitos absolutos, né? A gente falou bastante sobre as exceções, então, quando vocês forem explicar, se vocês escolherem limitabilidade ou relatividade, lembre que não tem direitos absolutos, só que a doutrina ainda fala sobre exceções. Um delas é a tortura, outros falam direito a não ser escravizado, tá? Essa parte que limitabilidade ou relatividade é aquela que nenhum direito é absoluto. Todo direito, mesmo direitos fundamentais, são limitáveis ou relativos. Estão entendendo? A outra característica que vocês podem colocar é a característica da concorrência. Que os direitos fundamentais, eles podem e devem ser exercidos simultaneamente. Igual eu falei, como que você vai exercer o seu direito de ir e vir sem um direito de transporte? Se você mora numa zona bem afastada? Estão entendendo? Concorrência. Inalienabilidade. Ixi, essa é difícil de falar, hein? Inalienabilidade. Eu não posso ler. Se eu ficar lendo, eu não vou dar conta de falar. Inalienabilidade. São inalienáveis. Né? Os direitos fundamentais eles não podem ser alienados. O que é alienado? Vendido, emprestado, negociado, cedido. Né? Os direitos fundamentais são inalienáveis. São inegociáveis, intransferíveis, você não pode passar o seu direito para os outros, já que seu titular não pode despojar deles, haja visto que são normalmente desprovidos de conteúdo econômico e patrimonial, você não pode vender. Né? Aquela delegada Elisa Moreira tem um vídeo muito bom a respeito disso. Assim, os seus titulares não podem vendê-los, aliená-los, comercializá-los, etc. Estão entendendo, gente? Estou passando aqui algumas características bem rápidas. Essa aula hoje vai ser rápida e objetiva, viu? Não tem mais muito conteúdo para ficar debatendo aqui, não. O negócio é só rever e falar para vocês como é que vai ser a prova. Na quarta-feira vai ser só respondendo perguntas, vai ser mais rápido ainda. Se não tiver pergunta, a aula, vou abrir a live, vou ver se tem pergunta, não vou planejar nada aqui. Vai ser só vocês me fazendo perguntas sobre a prova. Imprescritibilidade. Ixi, hoje eu não estou bem não, hein? Imprescritibilidade, né? Ou seja, os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. O passar do tempo, ele não altera o seu conteúdo. Você vê, por exemplo, se você não exerceu algum direito fundamental durante muito tempo, você não perde o direito de exercê-lo. Em relação a eles, não se verificam requisitos que importam a prescrição. Nunca deixam de ser exigíveis, você pode exigir o tempo todo. Vamos supor que você é uma pessoa, Marcão, o Fred, que entrou aí, uma pessoa que se expõe na internet a vida inteira. Você quer se expor. E, de repente, fala assim, a partir de agora eu quero privacidade. Eu não quero mais que meus vídeos sejam passados, eu não quero mais que minha vida seja exposta. Qualquer um não pode falar assim, mas você ficou a vida inteira se expondo na internet, prescreveu o seu direito de intimidade. Claro que não. O direito de intimidade é um direito fundamental que ele é imprescritível. Conseguiram entender isso? Você nunca exerceu seu direito patrimonial, você sempre foi hippie. Você sempre viveu no sentido que você não quer o seu patrimônio, mas o patrimônio é um direito fundamental. Você tem direito a ter o patrimônio. A qualquer hora que você exigi-lo, de acumular patrimônio, viu, gente? Não é de você doar, não. Você doou, acabou. Mas eu falo assim, o direito de você acumular patrimônio. Estão entendendo? Espero que sim. É uma característica. Fala. Peraí que eu esqueci. Eu vou lembrar.
lembre e me fala. Ah, Posso dar um exemplo aqui para poder, pessoal? Um artista que por 20 anos praticou a denominada evasão de privacidade, expondo sua vida íntima em todas as revistas, com requintes de detalhes, poderá, em sua maturidade, exigir respeito do Estado e dos particulares da sua vida privada. Foi o exemplo que eu dei, né? Não tinha nem lido. Fala, Diana. Lembrou? lembrei. Quanto a, tipo, quando a gente vai preso, a gente não, né? Alguém vai preso e a imprensa tem mostra a cara da pessoa, né? Ali não Uhum. tem um prévio contrato, não tem uma formalidade que vai mostrar o rosto daquela pessoa, falar que ela foi presa. Uhum. Como que funciona isso? Isso não vai contra o direito Fere. de. Fere sim. Fere a Pois é, privacidade da pessoa. Agora acontece o seguinte, Jean, quando a pessoa é uma pessoa pública, aí é um pouco diferente, sabe? Se é uma pessoa que é, por exemplo, vamos supor que sou eu, você, ou alguma pessoa que não é pública, não tem um cargo de gestão, não é uma pessoa que tem um papel público, que você abra mão dessa sua privacidade. Aí realmente você não pode expor essa pessoa na mídia. Agora, tirar foto de preso, aí para ninguém, entendeu? Para ninguém. Agora, o Estado, inclusive o Estado, se eu, delegado, pegar uma pessoa presa e falar assim, aqui, ó, ao fulano preso, apresentar para a imprensa, hoje considera-se isso invasivo, entendeu? Por ferir o direito à intimidade. Respondi a sua isso pergunta? também chega até nos acidentes, ou é outra lei que eles criaram a partir disso aí? Que Não, eu lembro. acidente também não pode, né? Toda essa exposição da vida que a gente tem visto hoje, isso daí fere de morte o princípio da intimidade, sabe? O direito à intimidade. Entendeu? Entendi, perfeito. Bora Valeu. lá. Deixa eu ver aqui no chat, tem perguntas aqui. Direito ao transporte como direito social e emenda constitucional 90, 15 de setembro de 2015. Valeu, obrigado, viu, José Eustáquio? Igual eu pensei mesmo, 2015. Imprescritibilidade e coloquei, dei 2, 3, 4, 5, 6. 6 exemplos. Na prova de vocês, vocês vão colocar apenas 5 características. Vão escolher 5, vai explicar e citar e explicar. Galera, prova de vocês está mamão com açúcar, está bem tranquila, né? Igual eu falei, são 3 questões. A primeira, vocês vão ter que falar sobre judicialização de políticas públicas, né? Vocês vão ter que falar se pode, se no Brasil ele é possível ou não judicialização das políticas públicas. Primeiro, se te perguntar hoje o que é judicialização de políticas públicas, o que você vai responder? A judicialização de políticas públicas é a possibilidade de o judiciário intervir no poder executivo, no Estado, para que seja garantido os direitos sociais previstos constitucionalmente em leis. Exatamente isso. Se você tem uma previsão de um direito social e esse direito não está sendo prestado pelo Estado, você tem a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário. Isso é o quê? É acesso ao Poder Judiciário. Só que na prova, o que vocês vão ter que fazer? Falar se pode ou não. No Brasil, você vai falar que pode. Explicar, citar julgados dos tribunais superiores, tá? Podem colocar Tribunal de Minas? Pode colocar Tribunal de Minas, para a prova ficar melhor. Né? Vai ter que citar dispositivos da Constituição que garantam esses direitos. E, por último, citar exemplos em que na prática foi reconhecido, principalmente pelos tribunais superiores, STJ e STF. Ok? A segunda questão, a questão de classificação. Os direitos fundamentais podem ser classificados de várias formas. As formas principais, as duas principais são quais? Teoria dos quatro status de Elinek e teoria das gerações de Karl Vasak. O que eu quero na segunda questão? Que vocês façam uma correlação. O que é correlacionar? Explica um, explica o outro e explica onde que um encaixa no outro e onde que tem diferença. Só isso. Tá? E a terceira questão é essa que eu falei. Vocês vão escolher 5 características dos direitos fundamentais
e vão citar e explicar na prova. Dúvidas? Se não tiver, eu fecho a live. Fala comigo. Carlão, Pergunta. no início eu tava dentro do carro, indo, chegando, não sei se eu entendi errado. Você falou assim que a próxima aula vai ser só para nós tirar a dúvida para a prova, mas essa hoje é a última aula, né? Não? Não, a prova é dia 27, não é não? Não, é semana que vem. Tem certeza? Não, dia 20. Ah, começa dia 20? Dia 20 Essa ao é a dia última 24. aula. É isso que eu ia perguntar. Ah, entendi. Uai, mas então o Thiagão me falou errado. É Thiagão... que a última semana de julho é para as provas especial. Ah, gente, então já é para semana que vem. Não sabia, não. É. Eu perguntei no grupo, ninguém me respondeu. Eu perguntei pro Thiagão, ele falou que é dia 27. É bom, né, falar que eu também. Não, então tá ótimo. Então galera, então tira a dúvida agora, porque é isso aí. O que você me manda? Eu tenho dúvida demais no Gerimec, viu? Mas acho que é só ler mesmo. Estudar, cara, senão você não dá conta nem de perguntar. Não, porque, tipo assim, eu embaralho os dois, sabe? Igual na última aula sua, a aula que você deu explicação deles, no início dos direitos sociais. Uhum. Não, fiquei perdidinho. Pois é, tem que estudar, senão você não consegue nem perguntar, você não consegue nem tirar a dúvida. Pois é. Dá uma lida aí, garra firme e tenta correlacionar. Mas Então, até sexta pode perguntar alguma coisinha, né? Até sexta-feira pode perguntar alguma coisinha? Pode, vai me mandando pelo zap, beleza? Galera, mais alguém quer se manifestar? Posso fechar a live? Galera, então é isso. Muito obrigado por todos, né? Acho que vocês já sabem, semestre que vem provavelmente eu não estarei com a turma de vocês, já foi falado para mim. Mas eu agradeço demais, né, o tempo que a gente teve junto aí. Vocês estão foda, vocês estão muito bem, vocês vão ver. Vai ter gente que vai entrar no quarto período aí, alguns alunos, vocês vão ver o tanto que vocês estão superior, né? Superior entre aspas, gente. Vocês estão sabendo bastante, estão sabendo legal, e depois vocês me contam como é que vocês estão, viu? Vou ver vocês. Um abraço para todo mundo. Vou fechar aqui a live. Até mais, tchau. Não.